Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar dos Rashmalins da saga Filhos do Éden. Na verdade, da tetralogia angélica, como é conhecida hoje em dia, né, que inclui a trilogia Filhos do Éden e também a Batalha do Apocalipse, e esse livrão aqui, que é a minha principal fonte de pesquisa para esse vídeo, que é o Universo Expandido, do Eduardo Spohr. E já falamos aqui bastante, né, do livro do Spohr, não só do universo do Spohr, né, tem um vídeo só sobre o universo como um todo, desse cenário como um todo, mas, por exemplo, quando eu falei de como escrever um primeiro capítulo, eu usei o livro do Spohr como exemplo, né, então tem também análise do Ablon, do personagem Ablon como um todo. Vai ter mais vídeos de personagens do Spohr também futuramente. E hoje eu vou falar desses anjos, que são os anjos mais sombrios, um tanto macabros desse universo, tá? Então, falar aqui da inspiração que o Spohr usou para criar essa casta angélica, do histórico da casta, falar da aparência, do comportamento, das habilidades, falar da cultura deles, da região que eles habitam e também dos Rashmalins mais notáveis de toda a saga. Vamos então direto ao assunto. A inspiração para os Rashmalins é basicamente anjos da morte. É a morte, mas não a figura da morte da caveira, né? Quando a gente fala morte, a entidade morte, a gente tem aquela imagem da caveira, né? Do capuz, da foice. Não é essa imagem do Spohr, que o Spohr usa. É a imagem dos anjos da morte, dos anjos sombrios. Quando você pensa em um anjo das trevas, né, é a imagética que o Spohr usou. Apesar de, dentro do universo da tetralogia angélica, tô falando aqui, vou largar aqui o livro, que eu esqueço de largar o livro e eu fico com vontade de gesticular. Dentro da tetralogia angélica, anjos da morte tem outro significado que eu falei em detalhes no vídeo sobre os querubins, tá? No caso, essa alcunha, esse título, Anjos da Morte, não é usada para os Rashmalins dentro do universo do Spohr. Mas a expressão deles do Spohr é basicamente a imagem de anjos ceifadores, de anjos mais carrascos, né? Essa ideia mais sombria mesmo, tá? O histórico da casta é que eles basicamente controlavam a entropia do universo. Quando o universo foi criado, né, teve os 7 dias da criação, durante os 6 dias, no caso, foram eras em que o tempo não é um dia, né, no sentido da Terra. Cada dia era uma era inteira, né, de milhares de anos. E durante as 6 eras iniciais, os Rashmalins, eles controlavam a entropia do universo e eles basicamente controlavam a matéria negra do espaço, tá? Eles desintegravam o que não servia mais para a criação. Basicamente, essa era a função deles, né? Tinha todo o universo criado, o que é, né? Imagina só a arquitetura cósmica que isso exigiu, né? E quem dava esse controle da entropia para não ter nem um excesso meio de poluição cósmica, nem algo assim negativo, né? Para não ter realmente esses riscos, né, do universo acabar implodindo, né? O conceito de entropia é esse conceito de que tudo implode, né? Que tudo tende ao caos. Então, como o universo ele é ordeiro, né? O universo que Deus criou é ordeiro, são os Rashmalins que cuidam para que o universo não se desconstruísse de várias formas cósmicas. A partir do 7º dia, o Lúcifer, que era o patrono dessa casta até então, deu a missão para os Rashmalins de julgar e punir os mortos, os espíritos mortais dos humanos, tá? Enfim, então, o Lúcifer, antes dele se rebelar contra o Arcanjo Miguel, ele era o patrono dessa casta, e essa era a função. Vocês vão pegar as almas e vão julgar. Quem pode já ir para o céu, vai para o céu. Vai para o... esqueci agora o nome, não é Éden Eterno, não é Éden?
Elísio, se não me engano é Elísio, que é que os mortais ficam, os mortais que foram virtuosos vão pro céu, se não me falha a memória, ficam no Elísio, do Elísio Celestial. Vou até olhar aqui. Eu me enrolei, mas eu acertei. Peguei aqui o livro e conferi. O terceiro céu, que é o Éden Celestial, também é chamado de Elísio. Então tem os dois nomes, Éden Celestial ou Elísio. É onde os humanos virtuosos ficam. E no caso, os humanos que ainda precisam passar por um purgatório, ainda precisam pagar pelos pecados, ficam no segundo céu, tá? Que, como eu falei, quem era patrono era o Lúcifer, até que Lúcifer se rebelou. Depois da rebelião de Lúcifer, muitos Ashmalins que seguiam ele, né, que já obedeciam ele, já tinham ele como comando, né, se uniram aos demônios, se tornaram demônios junto do Lúcifer na rebelião dele, tá? E depois que veio a guerra civil entre o Miguel e o Gabriel, a grande maioria ficou do lado do Miguel. Tá? Eu vou falar mais disso quando eu falar do comportamento deles, da cultura deles. Eles são um povo assim, eles são uma casta celeste um tanto neutra, tá? E aquela imagem de tipo missão dada, missão cumprida. O que importa é cumprir a missão, né? Então, até porque eles querem o melhor para os humanos, mas eles cumprem aquela função que é desagradável, né, para todo mundo ao redor deles, né, basicamente. Mas é pro bem, de alguma forma. Então, mas como eles fazem algo que não é agradável, mas pro bem, eles têm essa visão muito imparcial, né, muito neutra. Então, eles tendem a seguir realmente o que eles já faziam antes. No caso, tenderam a seguir o Lúcifer no primeiro momento, no segundo momento tenderam a seguir ao Miguel e pouquíssimos se aliaram ao Gabriel, tá? A aparência deles é basicamente uma figura sombria, eles são figuras envoltas de sombras, eles são figuras com capuz e manto, né? Geralmente eles não mostram o rosto, eles não têm um rosto para mostrar, né? Enquanto muitos celestiais, né? Muitos celestes, muitos anjos têm um rosto humanoide. Geralmente a imagem do Hashmalin é uma imagem sem rosto, porque usa ou um véu, uma máscara ou um capuz, né? E os avatares tendem a ser repugnantes. Os avatares tendem a provocar algum incômodo nos mortais, tá? Então, por exemplo, Ismael é a figura de um homem meio magro, careca, com cicatriz no rosto, né? É aquela figura um tanto mórbida mesmo, tá? Então, geralmente, o avatar do Hashmalin não é uma figura que consegue socializar entre os mortais com muita vontade. Eles nem fazem questão, é muito raro, inclusive, um Hashmalin ir para Ralé, né? Pra Terra. Mas quando eles vêm, aí eu não sei se eles não fazem questão, se eles não se esforçam para assumir um avatar que seja agradável, ou se é inevitável para eles. O Spor nunca deixou isso claro. Se é inevitável que eles sejam repugnantes, porque eles têm muita energia densa com eles, ou se eles só não fazem questão mesmo de se enturmar com os mortais, né? É algo interessante pra gente teorizar, algo interessante aí pra, de repente, ele abordar futuramente. O comportamento deles. Eles são frios e calculistas, o que me lembra, inclusive, meu último vídeo sobre os serafins, tá? Que também são frios e calculistas, mas de outra forma, né? Porque os serafins eles são os árbitros dos celestes, dos anjos, né? O Hashmalin, ele não é bem um árbitro, ele é um juiz também, porque árbitro não é exatamente juiz, né? Eles são juízes também, mas eles julgam os mortais. Então, eles têm isso em comum, né? Os serafins e os Hashmalins. Mas os Hashmalins, eles tendem a ser também insensíveis, porém justos, tá? Então, não é uma casta que se presta, por exemplo, a manipular, a enganar, sabe? Eles são bem esclarecidos nas intenções deles, nas missões deles, tá? Só que eles são práticos demais. E eles não tendem a não dar a mínima nem para os outros anjos, quanto menos... Nem para eles mesmos, na verdade. Eles não têm apego a eles mesmos, quanto menos para os outros anjos, menos ainda para os mortais. Então, basicamente, estão cumprindo o dever deles. Eles cumprem a função deles, tá? São profissionais, só que no nível cósmico e no nível sombrio. Ok. As habilidades deles é basicamente a habilidade de escuridão, de necromancia e de entropia, tá? Escuridão eles tendem a conseguir se mesclar nas sombras, a invocar
as sombras, eles conseguem também se transformar em sombras, ficar imaterial, né? Poder de necromancia, poder com os mortos, poder de interagir com os mortos, manipular os mortos, de manipular as almas também dos mortais. E entropia, que é o lado mais cósmico que eles já tinham desde o começo da criação. Na verdade, pelo que eu interpreto, a minha interpretação, eles primeiro tinham um poder de entropia, e aí quando eles passaram a interagir com os mortais, que era algo que não existia até o sétimo dia, né? Aí que o poder deles de entropia se derivou para poder de necromancia, tá? Mas faz sentido que eles tivessem, a princípio, poderes de sombra e de entropia, porque isso sempre existiu no universo, e depois que veio os mortais, é que veio essa noção de vida e morte do nosso ponto de vista humano, né? E aí a necromancia, eu acho que é um poder mais derivado. É como se eles usassem a essência, a manipulação das sombras e das entropias, só que usando isso, pelo que eu interpreto, vamos lá. Usar a entropia e usar a escuridão no universo e contra outras entidades cósmicas funciona de um jeito. Os mortais, como foram algo novo, acabou funcionando de um jeito diferente. Então é basicamente o mesmo poder, só que o efeito que isso causa nos mortais é a necromancia, como eu interpreto particularmente esses poderes deles. O próximo tópico é a cultura dos Hashmalins. Eles são fanáticos pela missão de redimir os seres humanos. Eles cumprem as missões deles a todo custo, né? Então eles realmente não querem coisa como eu falei antes, né? A missão dada é a missão cumprida. Eles têm a missão, eles vão cumprir essa missão. Os fins justificam os meios para eles, tá? E eles operam muito mais no céu. Eles muito raramente vão, como eu já falei para a Terra. Então, tanto que nos livros temos pouquíssimos Hashmalins. Temos 2 Hashmalins em todos os livros. Assim, dois de renome, assim, de destaque, eu vou falar deles depois, tá? Mas são muito poucos porque as histórias se passam na Terra, né? A maioria das histórias é na Terra. Então a gente acaba vendo poucos Hashmalins que vão para a Terra por algum motivo. Mas eles são assim, ou eles aparentam ser muito desapegados, muito tipo, cara, vou fazer meu trabalho e se eu tiver que me sacrificar para isso, tá de boa. Se eu tiver que te sacrificar para isso, de boa também. A gente tem essa questão do desapego deles. Mas o que eles fazem para garantir a missão, eles vão fazer. Custe o que custar. Eles são bem implacáveis nesse sentido assim. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Tô tudo enrolado hoje. O próximo tópico é a região nos céus que eles habitam, e é um ponto que é muito interessante dos Hashmalins, porque cada casta tem as suas peculiaridades, né? Mas o que tem mais interessante dos Hashmalins é que eles continuam operando no segundo ciclo, que é a Gehenna, tá? Que tem essa função meio que de purgatório dos 7 céus para os mortais, tá? Mas o interessante é, diferente de todas as castas de anjos, os Hashmalins, eles continuam trabalhando juntos, independente da guerra civil. Então, enquanto as outras castas ou tomaram partido do Gabriel ou do Miguel, né, ou só se desconectaram dos céus, tem casta que simplesmente passou a apoiar os humanos e não tá envolvido na guerra, né? Tem castas que têm, assim, esses níveis, né, de relação diferente, né? Os Hashmalins, eles tomaram partido sim, mas eles não se tornaram inimigos entre eles. Eles continuam cumprindo a função deles, continuam cumprindo a missão divina deles. Eles continuam cooperando entre eles até mesmo com Hashmalins que estão lados opostos da guerra civil. Eles realmente abrem mão. Esse é o nível deles de indiferença, sabe? Eles abstraem o fato de que um outro Hashmalin está declaradamente apoiando o inimigo dele, né? Mas como eles têm uma missão em comum, eles cumprem essa missão em comum, tá? O que gera muita desconfiança entre eles, porque eles seriam os espiões perfeitos. Como é que você vai saber se o Hashmalin não é um espião, né? De algum lado, né, dessa guerra, né? Por exemplo, né? Então, isso é uma questão que as outras casas não confiam muito neles, por causa disso tudo que eu falei aqui, né? Mas também
porque esses são os espiões perfeitos. Eles estão lá, né, para um Rasmalin trocar informação entre os outros, fingir que é de um lado da guerra operando para o outro, ser um agente duplo, eles seriam os agentes duplos perfeitos, né, dessa guerra civil entre o Gabriel e o Miguel. Tá? Então as outras questões angélicas ficam atentos em relação a isso. E o que eu acho mais interessante deles, né, além disso tudo que eu falei, é que eles trabalham juntos, né? Eles tomaram partido, mas trabalham juntos, né? Eles abstraem essa diferença para cumprir a missão divina deles, enquanto os outros não. Os outros, um querubim que defende o Miguel é inimigo do querubim que defende o Gabriel, né? E assim vai. Todos os anjos que apoiaram um lado são inimigos, né? Rasmalin não. Eles apoiaram um lado, mas entre eles não são inimigos. Eles nem sequer veem os outros como inimigos, na verdade, né? Já tem um discurso de alguns Rasmalins ao longo do livro. É isso, cara. Eles não veem o outro como um inimigo, saca? Eles estão dos lados opostos. A missão de um entra em conflito com a missão do outro. Mas não é algo pessoal. Eles não levam para o lado pessoal isso, né? Eles não odeiam uns aos outros. Eles só cumprem a função deles. Enquanto que outras cartas angélicas, né, como os querubins, como os exins, eles tendem a ser mais emotivos, né, tendem a realmente ver o outro como um inimigo pessoal, né. Para o Rasmalin não tem esse lado pessoal. A relação deles entre as outras castas, como eu já comecei a falar, eles não são muito bem-vindos entre outras castas angélicas, né. Eles tendem a inevitavelmente provocar algum incômodo, voluntariamente ou não. Eles não demonstram se importar com isso, tá? Então, assim, eles são aquela pessoa que cumpre aquela missão ruim que alguém tem que cumprir. Sabe aquele papo de que é um dever ruim, acho que alguém tem que fazer? Esse é o Rasmalin, tá? Eu acho muito interessante como que essa ideia, né, dessa honra sombria, né, esse trabalho ingrato e infeliz, né, como que isso já foi trabalhado em várias mídias, né, por exemplo, em Rokugan, que é um cenário de fantasia nipônica, né, japonesa, com samurais, ninjas, shugenjas, tem vários clãs. Aí tem o clã do leão, tem o clã do dragão, tem o clã da garça e tem o clã do escorpião, né, e o clã do escorpião no caso, né, dentro de Rokugan, também é o clã ingrato, né? O clã com a missão ingrata. É a missão ingrata. E que gera também desconfiança entre os outros clãs. Por quê? O escorpião tem a missão de guardar os segredos do Império. Putz, como é que você vai, né, confiar em alguém que guarda os segredos, justamente os segredos do Império? Então eles são honrados, eles defendem o Império, mas eles geram algum desconforto ali entre aquelas pessoas. Que é mega interessante, né? Então, eu acho que esse arquétipo, né, dessa figura que é sua aliada, mas é difícil confiar, é difícil lidar, é difícil sentir a vontade ao lado, é o equivalente, né, o Rasmalin do Spor, meio que equivalente na minha visão, né? Então, eles, no final das contas, é realmente a casta mais ingrata mesmo, né, cara? Porque ninguém gosta deles, né? E eles também não gostam de ninguém. Eles não gostam nem deles mesmos. Mas não é um não gostar do tipo, eu te odeio. Não é. Eles não odeiam os outros. Eles só não têm ao que parece, eles nem têm esse nível de sentimento uns pelos outros. Nenhum dos Rasmalins que o Spor apresentou demonstrou isso. Demonstrou, tipo, um afeto, né? Tipo, não é aquela coisa, tipo, eu gosto de você, mas eu não demonstro. Não chega nem a ser isso. É do tipo, não, cara, eu tô aqui com você, eu vou seguir suas ordens, né? Eu sei minha missão, é isso, tá? O que eu, particularmente, eu e o Bernardo, que sou um cara emotivo, eu me incomodaria muito em ter esse tipo de gente. Eu detestaria ter esse tipo de colega de trabalho na minha vida pessoal, sabe? Se eu não consigo ter um coleguismo, um companheirismo, né? Eu já nem mantenho essa pessoa perto de mim. Particularmente, tá? Eu tenho disso, eu sou muito emotivo, né? Rasmalin são justamente zero motivos. Então eles não gostam nem desgostam de ninguém e a maioria tende a desgostar deles. Para finalizar, os dois Rasmalins mais notáveis, temos dois só, né? São a Yaga, que ela aparece na trilogia Filhos do Éden, e o Ismael, que aparece no segundo e terceiro livro
da trilogia, né? Sendo que o Ismael é interessante que, tecnicamente, ele já faz parte da história antes da história começar, né? O Ismael, ele já trabalhado com a Kyra antes, né, da trilogia, né? Mas a gente só vê ele só a partir do segundo livro. A Yaga, ela é uma das principais agentes do Miguel, tá? Do Arcanjo Miguel. Ela é basicamente a principal Rashmalin do Miguel que opera na Terra. Ela já opera na Terra já há muitos anos, tá? Então, ele é um caso, né? Que ele é um raríssimo caso de uma Rashmalin que opera na Terra, né? E ela eu acho que a Yaga é a principal Rashmalin de todos, né, na minha visão, tá? Porque justamente por causa disso. Ela tá do lado legalista, que é meio que o lado, né, majoritário, né, dos anjos. A grande maioria dos anjos segue Miguel, a princípio, né? Tá muito dividido, mas ainda tem uma maioriazinha aí do lado do Miguel. E ela é quem tá operando na Terra, né? Então quem tá no Éden, né? Ó, filhos do Éden, né? Quem tá no Éden, na Ralé, né, no caso. Quem tá na Ralé operando é ela, tá? E o Ismael, ele é bem interessante também, porque ele também é um caso raro, né? Os Rashmalins é difícil encontrar com deles, né? Por bem ou por mal, né? A boa notícia e a má notícia é isso, que eles são muito raros, né? Porque eles estão, a maioria, trabalhando no segundo ciclo. Então, poucos interagem com todo o resto dos anjos e dos humanos. O Ismael, ele é um caso raro também, mas porque ele é um dos poucos Rashmalins que foram pro lado do Gabriel, né? Mas no caso é essa visão de imparcialidade que viu, tipo, eles são imparciais e o Ismael, ele viu que o Miguel estava sendo parcial. Esse que é o ponto, né? Quando o Miguel, bem ou mal, né? Muitos anjos acreditam que o Miguel, apesar de estar seguindo a ordem, né, tá cumprindo a lei de alguma forma, a lei celestial de alguma forma, né, apesar disso ele está realmente, muitos, né, quem se opõe a ele, acha que ele está passando dos limites aí de alguma forma, né, então quem só segue a autoridade segue o Miguel, mas quem olha menos para autoridade e mais para, pô, peraí, a gente devia estar obedecendo ele? Tipo, essa é a vontade. Ele diz que essa é a vontade de Deus, mas é mesmo a vontade de Deus? Se a gente for olhar as regras como elas deveriam ser em sua pureza, né? O Miguel não está passando aí de alguns limites, não, né? Ele não está sendo parcial, né? Ele não está assim indo para algum extremo que ele não deveria ir. E aí, né? O Ismael é um Rashmalin que ele enxergou isso, né? Portanto, né, as ações lógicas dele foi se aliar ao Gabriel, né? Por mais que isso seja muito incomum, né? O Gabriel tem esse discurso muito mais a favor da humanidade, que para os Rashmalins não é bem o foco deles, né? Mas ele tem todo esse discurso de que não, cara, Deus disse que era para proteger e cuidar dos humanos, é isso que eu vou fazer. E acaba tendo essa guerra civil. Então, quem está do lado do Gabriel, quem concorda com isso, né, concorda em defender os humanos. Por isso que os Rashmalins, né, e também, no fim das contas, né, possivelmente, tiver muitos Rashmalins, eu acredito que, minha interpretação agora, tá, tem muito Rashmalin também que está do lado do Miguel só porque não faz diferença, tá ligado? Sabe, tipo, mano, e daí se eu vou obedecer ao Gabriel ou ao Miguel, sendo que o meu dever fica aqui torturando a mortal no segundo ciclo, né? E eu vou continuar fazendo isso. Então meio que tanto faz também, né? Pra maioria, né? A partir do momento que tem a missão de campo, aí são outros 500, né? Aí realmente você tá interagindo com os mortais de forma mais direta, faz sentido, né? Você questionar. Aí se torna inevitável questionar. Esse que é o ponto que os anjos, que é o que causa esse choque na maioria dos anjos do expor, né? Quando eles recebem a missão que eles param e olham, tá bom, mas pô, peraí, né? Esse aqui que eu tô fazendo é isso mesmo, né? Enquanto é só no céu entre os anjos, beleza, né? Quando botou o mortal na história, é que é o grande diferencial que o expor traz na saga dele, por isso que se tornou uma saga tão interessante. Por isso que o nome é Filhos do Éden. Por hoje é isso.
O meu Rashmarin, a minha Rashmarin favorita é a Yaga. A Yaga é a melhor Rashmarin de todas. Ela é uma das minhas favoritas de todos os personagens do Spore. A Yaga tá, assim, com certeza no meu top 10 personagens do Spore, tá? Entre meus favoritos, com certeza, tá? Comenta aqui embaixo quem que é o seu Rashmarin favorito. A gente pode considerar que o Lucifer, ele não é bem um Rashmarin, né? Ele é um arcanjo, mas como ele era patrono dos Rashmarins, para também ter uma opção, né? Porque temos poucas opções também. Temos a Yaga e o Ismael, só de opção. Só isso que a gente tem de opção, né? Basicamente. Então comenta aqui embaixo quem você prefere, Yaga, Ismael ou Lucifer, né? Entre os anjos que estão ali, que são Rashmarins, ou então estão ligados ao Rashmarin de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.